Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Vamos juntos louvarmos ao eterno e bendito Deus. Ele é digno e merecedor de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ações de graças, tributo. Nós vamos nesse instante ler a Sagrada Escritura. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, e um casal muito querido aqui da nossa comunidade fará a leitura dessa porção das Sagradas Escrituras. Depois cantaremos 2 cânticos, 2 congregações. Vamos ler o texto bíblico e vamos cantar. Saudamos a todos os queridos irmãos e irmãs na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, com muita alegria, vamos participar do culto através da leitura bíblica. Convidamos os queridos irmãos, as queridas irmãs, a acompanharem conosco a leitura. O texto está localizado em 1 Crônicas, capítulo 16, os versículos 8 a 11. Vou repetir. 1 Crônicas, capítulo 16, os versículos de 8 a 11. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Versículo 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria que nós estamos falando com o Senhor, é com muita alegria que nós estamos participando deste culto. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos livrado de todo perigo, de todo mal. Muito obrigado a Deus pela vida dos nossos irmãos, dos nossos pastores. O Senhor tem abençoado o teu povo e nós somos muito gratos por isso. E pedimos a Deus que em nome de Jesus, o Senhor continue conosco na direção das nossas vidas, que possamos cada dia mais estar com vontade, ó Deus, de falar com o Senhor, de ler a tua palavra. Cuida de todo o teu povo, cuida de nós. Perdoe os nossos pecados e dirige sempre a nossa vida. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos participando do culto, com essa leitura. Estamos sentindo bastante saudades dos irmãos, estamos ansiosos para podermos retornar e estarmos em comunhão com os irmãos lá na igreja, podendo louvar e bendizer o nome do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor. Ministrando louvor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu gosto muito dessa canção que nós acabamos de cantar, porque ela fala sobre duas verdades. Ela fala que aquele que conheceu a Jesus
ele é feliz e que essa pessoa que encontrou Jesus experimenta paz. Que isso seja verdade na sua vida, em nome de Jesus. Nesse instante do nosso culto, nós vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos do Salmo 51. Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 51. Vamos ler os 4 primeiros versos. Um irmão muito querido aqui da nossa igreja fará essa leitura e depois fará oração de confissão de pecados. Vamos ler. Graças a paz, irmãos. Eu farei a leitura do Salmo 51, de 1 a 4. Acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Este salmo foi escrito por Davi, quando o profeta Natã veio confrontar Davi pelo pecado que havia cometido, adulterando com Batseba. Davi deu ordens para que Urias fosse colocado na linha de frente de uma batalha, para ser morto pelo exército inimigo, que no caso eram os amonitas. Davi inicia esse salmo pedindo a Deus por sua compaixão. Compaixão esta que está totalmente apoiada na multidão das misericórdias de Deus. É o que Davi diz. Ele continua e diz para Deus o lavar, traçando assim um paralelo com a lavagem de roupas. Davi entende que o pecado nos deixa imundos, que ficamos completamente sujos aos olhos de Deus. Ele prossegue e diz que ele conhece seus pecados. Davi não mais oculta seus pecados para Deus, mas ele confessa e ao mesmo tempo diz que esses pecados estão sempre diante dele. Isso pode significar que quando pecamos, os nossos pecados nos perseguem, se tornam acusações constantes em nossa vida. O pecado deixa o nosso coração inquieto e sobrecarregado, tira nossa paz, tira nosso sono. No verso 4, Davi diz que pecou e pecou contra Deus somente. Pecado é, em primeiro lugar, uma afronta, uma transgressão da lei de Deus. Não importa qual pecado cometamos, ele é, em primeiro lugar, uma violação dos mandamentos de Deus. E ainda diz que fez o que era mal perante os olhos de Deus. Vemos com isso, irmãos, que todos os pecados que cometemos o fazemos perante os olhos de Deus. Que Deus possa colocar seu temor em nossos corações e sua graça nos assista, para que não pequemos contra Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai querido, nós entramos à sua presença através de Jesus Cristo. E nós queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Ó Deus, temos cometido inúmeros pecados. Pedimos para que o Senhor nos perdoe. Perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados de comissão e de omissão. Perdoe, Senhor, todas as vezes que transgredimos a sua lei por pensamentos, por ações ou por omissões. Nos ajuda, Senhor, a vivermos vidas retas, santas e justas perante o Senhor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, que nós não mais voltemos a cometê-los. Nos assista com a sua graça. Nos ajude, ó Deus, e que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, nos conformando à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nós estamos certos de que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia para conosco, ó Deus. Ao mesmo tempo, queremos, ó Deus, interceder em favor da nação. Ó Deus, nós temos vivido dias difíceis, dias sombrios. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude nestes dias. Ó Deus, conceda sabedoria a cada um de nós. Conceda sabedoria aos nossos líderes, a todas as autoridades, ó Deus, que o Senhor mesmo instituiu. Que eles possam saber como lidar, ó Deus, com esta situação. Ao mesmo tempo, ó Deus, que nós olhemos para o Senhor, confiemos, ó Deus,
porque certamente todas essas coisas estão debaixo da tua soberania, que nós possamos olhar para ti e confiar no Senhor, pois certamente o Senhor nos ajudará. Fortalece a cada um de nós, ó Deus, e nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. É hora de nós conversarmos sobre a palavra de Deus. É hora de atentarmos para aquilo que Deus diz para nós em sua palavra. Eu quero chamar a sua atenção, nessa ocasião, para o texto bíblico de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Repito a passagem que servirá para a nossa meditação nesse momento. Josué, capítulo 1. Leremos do verso 1 ao verso de número 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e muito corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa dirigida a Josué no passado é também destinada a todos nós, a todos aqueles que creem hoje em Jesus Cristo. Josué é um livro especial. Josué é um livro empolgante. Josué captura a nossa atenção e também as nossas emoções. Josué trata sobre períodos de renovação. Josué trata sobre períodos de transformação e de transições. O livro de Josué trata de um recomeço para o povo de Deus. Depois de amargos e longos 40 anos peregrinando no deserto, era a hora de Israel apropriar-se da herança e de desfrutar das bênçãos que Deus havia preparado para eles. Muitos são aqueles que hoje também precisam de renovação. Eu quero dizer para você que precisa de renovação no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira e no seu trabalho. Renovação é possível por meio da graça e da ajuda do próprio Senhor Deus. O livro de Josué possui uma estrutura clara de ser percebida e identificada. Os 12 primeiros capítulos do livro tratam sobre a ocupação da região da Transjordânia. Os capítulos 13 a 22 tratam sobre a distribuição da terra entre as tribos de Israel. E os dois últimos capítulos, a saber, os capítulos 23 e 24, contêm os últimos discursos de Josué e as últimas ações dele em seu ministério à frente do povo de Deus.
O texto lido, logo no início do capítulo 1, logo na abertura do livro de Josué, contém a vocação de Josué, o chamamento de Josué para o trabalho de conduzir o povo de Deus no período de conquista da terra prometida. Nesse texto nós encontramos também diversas promessas de Deus no sentido de capacitar seu servo Josué para a tarefa que o próprio Deus vocacionou Josué para realizar, isto é, Deus capacita os chamados. Podemos ver a capacitação e o cuidado de Deus na vida de Josué ao considerarmos a sua vida, ao considerarmos a sua trajetória e a sua biografia. Eu gosto bastante de algo que foi escrito pelo comentarista bíblico Warren Wiersbe a respeito da vida de Josué, e gostaria de dividir esses saberes do comentarista com você. O comentarista dividiu a vida de Josué em várias fases. A primeira fase da vida de Josué, de acordo com o comentarista, é Josué o escravo. Josué o escravo. Deus passou vários e vários anos preparando Josué para o seu ministério. Josué nasceu na escravidão do Egito e recebeu originalmente o nome de Oséias, que significa salvação. Depois, Moisés trocou o nome dele para Josué, que significa Jeová é Salvador. Josué era da tribo de Efraim e era o filho primogênito de Num, o que significa que sua vida corria perigo naquela noite de Páscoa no Egito. Todavia, ele e sua família tiveram fé no Senhor e Josué foi protegido por meio daquele ato de obediência, de passar sangue nos umbrais da porta da casa. Enquanto Josué estava no Egito, ele viu os sinais e os prodígios que Deus realizou e aprendeu a respeito da grandeza do eterno Deus. Fase 1, Josué, o escravo. Fase 2, Josué, o soldado. O primeiro ato militar oficial de Josué, registrado nas Escrituras, é justamente a sua derrota para os amalequitas, quando estes atacaram Israel cerca de 2 meses depois do êxodo de Israel do Egito. O conflito de Josué com Amaleque foi uma verdadeira preparação para as muitas batalhas que Josué iria enfrentar no decorrer da sua vida e no decorrer do seu ministério. Repare que a derrota, o fracasso, fez parte da construção do caráter de Josué. Quem não sofre derrotas, quem não sofre com perdas, fica prepotente, fica arrogante e acaba por finalmente perder por causa de sua jactância e orgulho. Fase 3 da vida de Josué, Josué o servo. Em Êxodo capítulo 24, verso 13, Josué é chamado de servo de Moisés, o que indica que a essa altura Josué era um assistente oficial de Moisés. Não bastava ser bom soldado, bom guerreiro, era preciso que Josué conhecesse o Deus bendito e as suas benditas leis. Fase 4 da vida de Josué, Josué o espia. Quando Israel chegou à região de Cades-Barneia, na fronteira da terra prometida, Deus ordenou a Moisés que escolhesse 12 homens para espiar a terra. 12 homens foram lá e trouxeram um relatório. Daqueles 12, 10 ficaram impressionados com o poder do povo que habitava lá. Apenas 2 olharam para aquela situação com otimismo. Apenas Josué e Calebe se lembraram das promessas de Deus e foram otimistas em relação à conquista da terra prometida.
foi esse ato de incredulidade, de rebeldia do povo, que acreditou mais na palavra dos 10 espias desanimados, covardes, do que no relatório de Josué e Calebe. Foi por causa desse ato de incredulidade que a conquista da terra adiou-se por mais longos anos. A quinta fase e última fase da vida de Josué é Josué, o líder. Deus preparou Josué. Deus burilou o caráter de Josué no decorrer de todos esses anos e no decorrer de todas essas experiências. As vitórias, prazeres, angústias, alegrias, tristezas, tudo isso todas essas coisas foram instrumentos de Deus para forjar um homem, uma pessoa de Deus. O texto lido apresenta para nós as qualidades de um homem que foi chamado por Deus e de um homem que atentou, que levou a sério o que ouviu de Deus. O texto apresenta-nos as qualidades, as virtudes de uma pessoa capacitada por Deus. Eu quero conversar com você a respeito desse tema e destacar 3 lições, 3 virtudes. A primeira virtude de uma pessoa moldada e capacitada por Deus é a vocação, é o seu chamado. Todo cristão é um indivíduo que recebeu um chamado. Ele foi chamado para a fé em Jesus. Ele foi despertado pelo Espírito do Senhor para considerar a obra do Trino Deus para a salvação da sua alma e do seu coração. A Bíblia se recusa a alimentar nosso desejo de fabricar, de forjar heróis e nos apresenta homens e mulheres na exata medida do que foram. Apenas homens e mulheres com méritos e deméritos, virtudes e erros. Com Josué não foi exceção. Com Josué não foi diferente. A abordagem bíblica a respeito de Josué manteve o seu padrão. A Bíblia apresenta-nos os acertos de Josué, mas também as falhas desse destacado servo do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o fato de que Josué começa com a vocação desse personagem. O livro de Josué inicia-se com a vocação de Josué para o ministério. O que determinou a ascensão de Josué à liderança do povo de Deus foi a vontade do Senhor, não conchavos, não acordos, não maracutaias. Josué ascendeu ao posto de líder do povo de Deus, líder do povo de Israel, por conta da vontade soberana do Senhor. A tarefa de um líder não é eterna. Mesmo de líderes piedosos e importantes como Moisés, chega um momento em todo o ministério que Deus determina um novo começo, com uma nova geração e com uma nova liderança. Com exceção de Josué e Calebe, a geração mais velha de israelitas havia morrido no deserto. E Josué recebeu a missão de liderar a geração seguinte e conduzi-los no ciclo de conquistas da terra prometida. Foi Deus quem escolheu Josué e quem o comissionou para o desempenho de várias tarefas. Deus não deu a Josué explicações sobre como ele realizaria todo o seu trabalho, pois o povo de Deus vive de promessas e não de explicações. Por favor, guarde bem isso no seu coração. O povo de Deus vive de promessas e não de explicações. O povo de Deus, como afirma o Novo Testamento, caminha por fé e não por vista. Nós caminhamos por fé e não por vista. Ao confiar em Deus e a dar passos de fé, esteja certo que o Senhor estará te orientando, estará te conduzindo, estará presidindo a sua vida.
Josué foi vocacionado pelo próprio Deus. E a verdade é que todo homem que tem um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito do Senhor, sai desse encontro com uma missão. Qual é a sua? A primeira qualidade de Josué, a primeira qualidade de um homem que é capacitado por Deus, de uma pessoa capacitada por Deus, é seu chamado. Todo cristão foi chamado por Deus para a fé em Jesus Cristo. A segunda qualidade de uma pessoa guiada pelo Senhor, comandada pelo Espírito do Senhor, é obediência. É o que nós aprendemos com o verso de número 7. Quem não sabe obedecer, não sabe liderar. Deus exige, ou melhor dizendo, Deus exige de Josué fidelidade e compromisso integral com a sua lei. Fica bastante claro, fica bastante evidente aqui no texto que existe sim uma relação entre obediência à lei e sucesso na missão. Nós não podemos desconsiderarmos essa relação, ela existe sim. Sucesso na missão tem relação com obediência à palavra do Senhor. Não se apartando da lei nem para a direita, nem para a esquerda, Josué se tornará aquele homem modelo, descrito muito bem no Salmo 1. Aliás, eu gosto muito do Salmo 1. É um dos meus textos bíblicos favoritos. E o Salmo 1 inicia-se com uma afirmação: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Essa é a afirmação do salmista, que é complementada posteriormente com os seguintes dizeres: bem-aventurado esse homem cujo prazer está na lei do Senhor. Isto é, o indivíduo que encontrou a alegria que não perece, o prazer que nenhuma insatisfação pode comprometer. É o indivíduo que não anda no conselho dos ímpios, pelo contrário, é a pessoa que sente prazer na lei do Senhor. O Salmo 1 prossegue e afirma no verso 2 que o prazer do bem-aventurado é a lei do Senhor. O bem-aventurado estuda, ele medita e ele pratica a lei de Deus. Me permita ser bastante provocativo. Não existe muita discussão sobre o fato da lei de Deus ser boa. Geralmente as pessoas consideram a Bíblia como um livro muito importante. No entanto, eu sinto prazer na lei do Senhor. Fazer o que a Bíblia exige que eu faça e me abster de fazer aquilo que a Bíblia condena, isso traz satisfação ao meu coração, porque prazer está ligado a contentamento, a deleite, a regozijo, a aprazimento. A lei do Senhor deve ser, para mim e para você, motivo de prazer e alegria. Os crentes devem obedecer a Deus, cuja vontade foi plenamente revelada na Sagrada Escritura. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso praticar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Escritura, mas o conhecimento bíblico deve traduzir-se, deve ter repercussões na minha vida e no meu comportamento. O pastor batista e ativista social Martin Luther King Jr., certa vez fez uma afirmação muito precisa e oportuna de ser considerada nesse momento da nossa reflexão, nesse momento do nosso exercício devocional. Luther King certa vez afirmou: a covardia coloca a questão: é seguro? O comodismo coloca a questão: é popular? A etiqueta coloca a questão: isso é elegante? A consciência coloca a questão: é correto? E chega uma altura em que temos de tomar uma posição que não é segura, não é elegante, não é popular, mas o temos que fazer porque a nossa consciência nos diz que é essa a atitude correta. A pessoa de Deus
tem a sua consciência orientada pela palavra do Senhor e deve manifestar obediência. Terceira lição, terceira qualidade de uma pessoa guiada pelo Senhor, que eu quero dividir com você nessa oportunidade, é coragem. Não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. Coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Para obter sucesso na empreitada, Josué deveria ser forte e corajoso. A palavra de Deus é um estímulo para que os servos do Senhor creiam nele e obedeçam às suas ordens. Comentando esse texto, o pregador batista do século XIX, o príncipe dos pregadores, o pastor Charles Haddon Spurgeon, afirmou o seguinte: Josué não deveria usar a promessa como um sofá. Sabe aquele sofá que a gente deita quando a gente chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho? Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer seus lombos ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Não é pequeno o número de tímidos e de covardes. Por causa da timidez e por causa da covardia, o homem não faz tudo o que poderia fazer e não alcança todas as vitórias que poderia alcançar. Por causa do medo, o homem fica paralisado, esperando sempre, aguardando sempre, desejando sempre, almejando sempre, aspirando sempre, tendo sempre as mesmíssimas boas intenções, mas que não viram atitudes, não se transformam em ações. A Bíblia, prezado irmão, prezada irmã, trata a timidez, o medo e esse tipo de covardia com extremo rigor. Entre os judeus, por exemplo, o soldado medroso, de coração tímido, precisava voltar para casa. Além de inapto para a guerra, ele iria contagiar os demais soldados com a sua timidez, e assim todo o exército seria prejudicado. A ordem, ser forte e corajoso, é persistente nas Escrituras. E nós precisamos de coragem para vivermos a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Eu queria recorrer a algo que foi dito pelo já falecido reverendo Elben Lenceser, num livro chamado Práticas Devocionais. Falando sobre coragem, o reverendo Elben Lenceser afirmou que precisamos de coragem em diversas ocasiões. Em primeiro lugar, precisamos de coragem para entrar com naturalidade no Santo dos Santos, como diz a Escritura, certos de que Deus nos atende em Cristo. Vamos convir que quando o crente ora, ele está manifestando coragem. Ele pretende falar com o Todo-Poderoso Deus, com o Deus Criador. É preciso coragem para ousar falar com Deus. É coragem associada à fé em Jesus Cristo, que nos justifica, nos torna filhos de Deus, capacitando-nos, habilitando-nos para falarmos diretamente com o Senhor. Coragem misturada com fé. É preciso coragem também para sairmos da rotina e fazermos proezas. O Salmo 60, verso 12, afirma: em Deus faremos proezas. É preciso de coragem para seguirmos os caminhos do Senhor, indo contra o sistema pecaminoso e entretecido de injustiças. Esses alvos são difíceis, no entanto, o Senhor pode nos auxiliar. Eu gosto muito da experiência do rei Josafá. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, ou melhor, capítulo 17, verso 6, que Deus tornou o coração de Josafá ousado em seguir os caminhos do Senhor. Nós precisamos de coragem para confiar em Deus, mesmo andando pelo vale da sombra da morte. Precisamos de coragem para confiarmos em Deus,
ainda que a figueira não floresça. Precisamos finalmente de coragem para tornarmos conhecido o Evangelho de Jesus Cristo, para anunciarmos a palavra de Deus, para ensinar, falar e pregar para um mundo incrédulo, corrompido, desinteressado e cego no que diz respeito às coisas de Deus. A minha oração é para que o eterno Deus abençoe profundamente a sua vida, em nome de Jesus. Uma pessoa capacitada por Deus, dirigida por Deus, é uma pessoa que foi chamada pelo próprio Deus. É uma pessoa que responde ao chamado de Deus com obediência, vive de forma obediente. E é uma pessoa estimulada à fé e à coragem. Que o Senhor te abençoe profundamente, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ouvir a exposição da palavra de Deus e nesse instante vamos entoar o hino 145 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Vamos cantar com alegria para a glória do Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vive em me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, sempre poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Oremos. Senhor, nós queremos louvá-lo, queremos adorá-lo. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, pois sabemos que é o Senhor quem tem nos sustentado, nos protegido e nos dado
sempre condições de prosseguirmos e de perseverarmos. Ó Pai, nós imploramos a Tua bênção sobre nosso país, sobre o mundo. Cure, ó Deus, os enfermos, os doentes, tanto aqueles que têm problemas físicos, como aqueles que estão enfermos mental e espiritualmente. Tenha misericórdia de todos, ó Deus bendito. Imploramos ainda para que o Senhor encha o nosso coração da Tua paz e da alegria que só o Senhor Jesus pode oferecer. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Prezados irmãos e irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí, eu quero informar vocês a respeito de uma decisão recente do Conselho de nossa Igreja. O Conselho esteve reunido virtualmente no último dia 11 e tratou sobre o retorno dos trabalhos presenciais de nossa comunidade. Já existe autorização do município, já existe autorização aqui em Jundiaí para o retorno das atividades religiosas, das celebrações religiosas em nosso município. Todavia, o Conselho da Igreja, pretendendo preservar a saúde dos fiéis e cooperar com a saúde pública de nossa cidade nesse momento, entendeu que é mais razoável retornarmos os trabalhos presenciais por ocasião do primeiro domingo do mês de julho. Então, nesse mês de junho, ainda não retomaremos os trabalhos presenciais pelas razões outrora expostas. Nossa oração é para que o Senhor fortaleça a sua vida, sustente a sua vida nesse momento que estamos atravessando. É tempo de mantermos a nossa esperança no Senhor. É tempo de continuarmos buscando orientação e estímulo do próprio Deus através da Escritura Sagrada. É tempo de orarmos, intercedermos uns pelos outros. É tempo de intercedermos pela nossa cidade. É tempo de intercedermos pelos enfermos e pelas famílias enlutadas. Que o Todo-Poderoso Deus abençoe e sustente a sua vida em nome de Jesus. Estou com saudades de vocês e quero registrar aqui o carinho e a estima que o Conselho da Igreja, o pastor emérito, o reverendo Wilson, os presbíteros da Igreja têm por todos vocês. Deus fortaleça vocês. Até breve.